Fala, alunos do primeiro ano, tudo bom? Vamos dar um exemplo aqui da nossa aula hoje de manhã, tá? Na aula do Meet, e vamos tirar essas dúvidas que foram surgindo, tá? Pelas leis de Newton. Então, vamos imaginar aqui o nosso amigo motoqueiro e está parado no semáforo com sua massa de 360 quilos. Então, já vamos anotar aqui a massa do motoqueiro, 360 kg, ok? Então vamos olhar aqui a situação do motoqueiro. Ele está em repouso, então sua velocidade é zero. Então velocidade inicial é zero, tá? E ele vai se movimentar. Então digamos que ele vai se movimentar para a esquerda. Então a velocidade dele vai ser na direção para a esquerda, no sentido para a esquerda. Então vamos olhar. O que vai acontecer? No primeiro caso, nós vamos ter uma força exercida pelo motor. Então, o motor vai puxar o nosso motoqueiro para frente. Ok? Então, o motoqueiro vai ser puxado para frente, né, no caso, para a esquerda, com uma força de 300 newtons na primeira situação. Então, força de 300 newtons para a esquerda. Ok, então vamos lá no item A. Então, desprezando qualquer tipo de força de atrito, ou seja, força de contato ou força de resistência entre o pneu e o solo, qual é a aceleração adquirida pelo motor quando for aplicada uma força de 300 newtons a partir do repouso? Então, tem alguma força de resistência na letra A? Não, na letra A nós não temos nenhum tipo de força de resistência, só temos a aplicação da força F. Então, força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, substituindo, temos 300 igual 360 vezes a aceleração. A aceleração de 360 por 300, ok? E vamos ter 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, se não há nenhum tipo de resistência aqui nesse primeiro item, ou seja, eu não tenho nada contra a força que o motor da moto faz, a aceleração que ele vai adquirir é de 1,2 metros por segundo ao quadrado, então a partir do repouso. Então ele está parado no sinal, ele acelera, o motor vai imprimir essa força e ele vai acelerar com 1,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Perfeito. Então essa foi a primeira situação. No segundo item, agora nós temos uma força de resistência. Qual é? É a força que o atrito faz nos pneus da moto, ou seja, o atrito entre os pneus e o solo. Então nós vamos ter agora uma nova força, só que essa força vai estar aonde? Localizada no pneu. E como é uma força de resistência, tá? Ela vai estar localizada no sentido oposto à força de movimento. Então essa nós vamos chamar de força de atrito, que nesse caso aqui é de 40 newtons. Ok? Então o que nós temos? Nós temos uma força que empurra, né, que puxa o motoqueiro, e temos uma força que resiste e que é oposta. Então força resultante vai ser igual à força que puxa o motoqueiro menos a força que segura o motoqueiro, que é a chamada força de atrito. Ok? Então, qual é a força que puxa o motoqueiro? Seria a diferença entre essas duas forças, a força de ação e a força de resistência. Lembrando que a força de atrito é uma força de resistência. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, F menos força de atrito. Ok? Então, quanto que é a massa do motoqueiro? 360 vezes aceleração, força que puxa 300 menos a força de atrito, que é 40. Então nós vamos ter 360 vezes aceleração igual
260. Então nós vamos ter que a aceleração é igual a 260 divididos por 360. A aceleração, vamos ver aqui quanto é que vai dar. 0,86 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que acontece nessa situação aqui? Ele vai aumentar a sua velocidade, porém não vai aumentar com a mesma facilidade que ele estava antes. Ou seja, na letra A nós tínhamos força nenhuma resistindo ao movimento. Agora na letra B nós temos. E a aceleração não vai ser a mesma, vai ser diferente. Ok? Então, ele vai ter menos tempo, vai demorar para aumentar a velocidade. Na letra A, como a aceleração era mais alta, vai aumentar mais rapidamente. Na letra B, não. Ok? Na letra C, o que acontece na letra C? Nós temos agora uma nova força de resistência. Além da força de atrito de 40 newtons, nós temos a força de resistência causada pelo contato do vento contra o corpo do motociclista, do motoqueiro. Opa, então para onde que vai estar essa força? Ela vai estar aqui, ó, contra o corpo. Então ela é uma força de resistência. A força do ar. Ok? Então a força de resistência do ar é de 5 newtons. Ok? Então agora nós temos duas forças contrárias. Nós temos a força de ação, que puxa o motoqueiro para frente, e duas forças de resistência, que é a força de atrito e a força de arrasto, ou seja, a força de resistência do ar. Tá? Então a situação vai mudar um pouquinho. Ou seja, eu vou ter mais forças segurando o motoqueiro. Então, na letra C, a força, a resultante das forças, segundo a lei de Newton, é igual a força de ação menos a força de atrito menos a força de resistência do ar. Ok? Então, mais uma vez, a mesma coisa. Segundo a lei, força resultante é a força de ação menos a força de atrito menos a força do ar. Perceba que eu não tenho uma fórmula fixa. A fórmula vai depender de quantas forças estão atuando sobre o corpo. Então, nós vamos ter massa vezes aceleração igual F menos força de atrito menos força de resistência do ar. Não, você vai fazer a mesma coisa. Então, nós vamos ter 360 vezes a aceleração igual a 300 menos 40 menos 45. Desculpa, menos 5, né? A força é de 5 newtons. Ok, vou só aumentar aqui. A força é de 5 newtons. Então, vamos ter a aceleração igual 255 divididos por 360, que vai dar 0,85 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, uma aceleração menor ainda. Ele vai demorar mais tempo para atingir uma determinada velocidade. Tá? Então, isso aqui, o que nós aplicamos? Aplicamos a segunda lei de Newton, tá? No movimento do motoqueiro. Ok? Lembrando, no item A eu não tenho nenhuma força de resistência, na letra B eu tenho apenas a força de atrito, que é uma força de resistência contrária à força do movimento, e na letra C eu tenho duas forças de resistência contrárias à força do movimento. Ok? Até o próximo exemplo. Beijos. Tchau, tchau.